Com o fim do ano chegando, separei algumas empresas que têm grande possibilidade de distribuir bons dividendos em 2024. Fica até o final para ficar bem informado e conferir os preços teto, dividendos e as projeções futuras. Antes de tudo, lembre de ajudar o canal a entregar conteúdo a mais investidores. Quem já é futuro rico, deixa o like. E se ainda não for, só considere deixar o like e se inscrever no canal se o vídeo te gerar algum valor ou trouxer algum conhecimento. Vamos iniciar pela Caixa Seguridade, que vem gerando alta nos lucros em cada resultado, tendo nesse terceiro trimestre um lucro de 916 milhões e ainda subiu 11% desde o segundo trimestre desse ano. Sua receita subiu 15% em relação ao mesmo período de 2022, saindo de 1 bi 46 milhões para 1,2 bi. E ao comparar os 9 primeiros meses de 2022 com os desse ano, o lucro líquido subiu de 2 bi para 2,5 bi, crescendo 27%. Na distribuição dos serviços, a Caixa Seguridade é forte no habitacional, com 44% da receita gerada, e teve uma bela alta de 14%. Também subiu um pouco aqui na Vida, que tem um peso de 26% da receita, o prestamista e o residencial, que somado representam 26% dos serviços. O assistencial e os outros seguros devem ganhar mais espaço futuramente. Nesse resultado, tiveram uma boa evolução de 138% e 167%, respectivamente. Quanto aos contratos, eles são todos bem novos, vão vencer lá em 2040 e 2045, trazendo maior certeza e tranquilidade. E um ponto interessante é que, apesar do governo ser o controlador, ele não consegue fazer o que bem entender, devido às participações das ações votantes ser quase 50%, evitando maiores problemas no negócio com as parcerias, pois é lógico que as parcerias vão querer lucros. Hoje a empresa tem um valor de mercado de 33,4 bi, tem disponível em caixa 1,88 bi e tem 3 bilhões de ações em circulação. E como a empresa vem gerando bons lucros e distribuindo grande parte deles, facilita remunerar bem o acionista, devido a não ter uma quantidade grande de ações em circulação em relação ao seu lucro. Ao conferirmos os indicadores, temos um PL de 9 vezes, ficando um pouco acima da média do setor, mas ainda pode significar maior lucratividade e menor risco. Já o PVP está um pouco esticado, devido a existir um maior otimismo quanto ao crescimento futuro da empresa, sendo que os investidores poderiam estar considerando pagar mais pelo papel devido à boa perspectiva de geração de lucro. E os dividendos dos últimos 12 meses está muito bom, em 9%. Em 2022, a Caixa pagou 64 centavos e esse ano já pagou R$1. E ainda existe a expectativa de mais um pagamento no quarto trimestre. E fazendo a média dos dividendos nos últimos 2 anos, chegamos ao valor de 82 centavos por ação, que vamos usar de valor estimado para um preço teto mais conservador logo à frente. Não podemos esquecer que a seguradora tem intenções de distribuir proventos todo o trimestre em 2024 e ainda pretende manter o pagamento de 90% do lucro líquido. Nesse gráfico dos resultados, podemos ver que o lucro líquido em 2020 foi de 1,7 bi, que foi subindo ano a ano, chegando a 3,5 bi no acumulado dos últimos 12 meses. Basicamente, o lucro dobrou e, consequentemente, os dividendos tiveram uma bela alta. No próximo ano, podemos esperar maiores lucros. Trouxe aqui para a nossa projeção de lucros e dividendos o lucro líquido dos últimos 12 meses, que vimos agora há pouco de 3,5 bi para ser utilizado como base de cálculo. Assim, conseguimos uma estimativa mais realista, fazendo a projeção com 10% de crescimento para o final de 2023, sendo até conservador, partindo do princípio que a Caixa está crescendo os lucros em média 17% ao ano, a empresa fecharia o ano com 3,8 bi de lucro líquido. E de acordo com a prática de distribuição de dividendos, a companhia poderá anunciar R$1,16 por ação nesse ano. E para ano que vem, o lucro chegaria em 4,2 bi e os dividendos em R$1,28. Olhando para o quinto ano, caso a empresa cresça só 10% a cada ano, o lucro chegaria a 5,6 bi, com os dividendos em R$1,70 por ação. Para o preço teto, vamos pegar o valor da média de 82 centavos, que vimos anteriormente lá no histórico de dividendos, para chegar a um valor mais conservador e aplicar a regra do crescimento de 10% ao ano. Para obter o retorno de 12%, o preço teto seria R$ 7,42, de 10%, R$ 8,92, de 8% R$ 11,18 e de 6% R$ 14,93. No método Barsi, para os 6% ao ano, o preço teto seria R$ 13,67. Agora, utilizando o valor da projeção que vimos agora há pouco, de R$ 1,28 para 2024, e aplicando a regra do crescimento com 10% ao ano, para obter o retorno dos 12%, o preço teto ficaria R$ 11,63, de 10% R$ 13,98, de 8% R$ 17,50 e de 6% R$ 23,00
R$ 21,37. No método Bars, que busca no mínimo 6% de retorno, o preço teto ficaria R$ 21,33. Desse modo, o papel no momento está abaixo do valor mínimo para receber mais de 6%. É importante lembrar que é válido buscar mais conhecimento para tomar a melhor decisão de investimento de acordo com a sua estratégia. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Para fechar, no Valor Invest, ao relacionar o lucro líquido dos últimos 12 meses e o valor de mercado, a Caixa Seguridade está com 10% de desconto e o valor justo pelo método Graham está em R$ 10,62, abaixo do valor atual da cotação, que está próximo a R$ 11,20, não existindo uma boa oportunidade no momento para esse método, mas é importante sempre analisar uma empresa juntando todas as peças. Pessoal, em resumo, a Caixa Seguridade está com boas perspectivas de geração de lucro, já se posicionou que vai manter o pagamento de dividendos em 90% do lucro e ainda pretende distribuir de maneira trimestral, totalizando 4 pagamentos ao ano, gerando um melhor fluxo para o investidor. Apesar da alta que teve nas cotações esse ano, com os dividendos maiores que 82 centavos para 2024, dá para ter uma boa margem de preço teto, lembrando que não é recomendação nem de compra e nem de venda. A próxima empresa é a Taurus Armas. Vou tentar passar para vocês o motivo de acreditar que pagará bons dividendos ano que vem. Bom, a Taurus esse ano está com grande queda nos lucros em todos os resultados. Nesse terceiro trimestre, o lucro caiu mais 74% e o EBITDA reduziu 61%, comparado ao mesmo período do ano anterior. Se for levar em consideração o ditado "compre ao som dos canhões", o momento é propício. E isso não é uma recomendação. Mas o motivo de toda essa queda nos lucros está fortemente vinculado à nova política aqui no Brasil, que não é pró-armas. Mesmo que a receita da Taurus aqui no país seja pequena, acaba pesando nos lucros. Olhando aqui na tabela dos resultados, o lucro do mercado interno foi de 72 milhões esse trimestre, sendo que no mesmo período do ano passado foi de 240 milhões, devido à empresa estar com as vendas liberadas aqui no Brasil. E agora, com algumas restrições e falta de regulamentação, o lucro caiu 69%. Agora, quando olhamos para o mercado externo, a retração foi pequena, saindo de 399 milhões para 366 milhões, totalizando uma queda de 8%. Queda essa puxada pelo cenário mais inflacionário lá fora. Nesse gráfico, conseguimos olhar o volume de vendas. Aqui no Brasil caiu drasticamente, onde era 102 mil armas, passou a ser 18 mil armas vendidas. Já nos Estados Unidos, olhando para os 9 primeiros meses de 2019, onde a inflação estava controlada, foram vendidas 1 milhão de armas, e nos 9 primeiros meses desse ano foram vendidas 992 mil armas, mesmo com o cenário lá no exterior não tão aquecido. Vale ainda apontar que a empresa tem feito reajustes médio de 10% no valor dos produtos anualmente, e seu grau de endividamento está muito saudável em 0,94 vezes. Os indicadores estão bem tranquilos. O PL em 7 vezes não está alto quando comparado ao PL da Bolsa. O PVP em 1,6 vezes está aceitável, pois ainda existe um maior otimismo quanto ao crescimento futuro da empresa. Já o valor patrimonial por ação não está apresentando uma janela de oportunidade, visto que o mercado está avaliando as ações a um preço superior ao valor contábil da empresa, sendo que o investidor pagaria no momento um valor próximo a R$ 14,25 e a empresa vale R$ 8,75 por ação. Por outro lado, os dividendos estão altos, com 9% nos últimos 12 meses. O valor de mercado da Taurus é de 1,8 bi e tem em caixa 141 milhões. Tem também 126 milhões de ações em circulação. Essa quantidade pequena de ações traz maiores dividendos ao acionista, devido a ter poucos papéis em circulação. Vejam bem, se a empresa distribuir o valor que tem disponível em caixa, já dá mais de R$ 1 por ação. Em 2022, a Taurus pagou R$ 1,62 e esse ano já pagou R$ 1,39. E pode acontecer mais um pagamento no quarto trimestre. Fazendo uma média dos dividendos dos últimos 2 anos, chegamos ao valor médio de R$ 1,50. E para o preço teto, vamos usar o valor de R$ 1,39 para fazer um preço teto mais conservador. Esse ano, o CEO já se posicionou diversas vezes que a companhia vai pagar dividendos trimestralmente. Digamos que os testes para essa forma de pagamento já começou, onde foi realizado 2 pagamentos e possivelmente terá um terceiro. Assim, podemos esperar 4 pagamentos para o ano que vem. Além disso, a empresa anunciou um programa de recompra de ações, que vai diminuir ainda mais a quantidade de ações em circulação e, consequentemente, irá aumentar os dividendos e as cotações. Somando esses pontos, nesse mês de novembro, a Índia liberou a operação da Taurus no país, que vai produzir uma média de 1.500 armas por dia. Este movimento não apenas fortalece a posição competitiva da empresa no mercado global de armas, mas também abre novas oportunidades de negócio. O mercado está estimando que o faturamento da Taurus pode aumentar 40%. Essa é a estratégia da empresa para suprir a demanda no Brasil, expandir geograficamente, levar seu produto para todo mundo, sem falar nos negócios que estão sendo alinhados na Arábia e sua chegada recente à Tailândia. Nesse ponto, só com esse início da operação na Índia já vai gerar uma receita bem melhor
para o ano que vem. Na sequência, para a projeção futura dos lucros e dividendos, usei o resultado de 2022 de 519 milhões. Fazendo a projeção com 10% de crescimento para o final desse ano, a companhia fechará o ano com 571 milhões de lucro líquido e, de acordo com a prática de distribuição de dividendos, poderá distribuir R$ 1,58 por ação nesse ano, sendo que já foi pago R$ 1,39. E para o ano que vem, o lucro chegaria a 628 milhões e os dividendos seriam R$ 1,74. Olhando para o quinto ano, caso a empresa continue crescendo 10% a cada ano, o lucro chegaria a 836 milhões, com os dividendos em R$ 2,31 por ação. Para o preço teto, vamos pegar o menor valor pago de R$ 1,39, devido ser ainda menor que a média que vimos anteriormente. Assim, vamos chegar a um valor ainda mais conservador. Aplicando a regra do crescimento com 10% ao ano, para obter o retorno de 12%, o preço teto seria R$ 12,64, de 10%, R$ 15,19, de 8%, R$ 19,00 e de 6%, R$ 25,38. No método Barsi, para os 6% ao ano, o preço teto seria de R$ 23,17. Agora, utilizando o valor da projeção de R$ 1,58 e aplicando a regra do crescimento com 10% ao ano, para obter o retorno de 12%, o preço teto ficaria R$ 14,38, de 10%, R$ 17,28, de 8%, R$ 21,63 e de 6%, R$ 28,87. No método Barsi, que busca no mínimo 6% de retorno, o preço teto ficaria R$ 26,33. Dessa forma, o papel no momento está abaixo do valor mínimo para receber até mais de 8%. É importante buscar mais conhecimento para tomar a melhor decisão de investimento, de acordo com a sua estratégia. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Por fim, no Valo Invest, ao relacionar o lucro líquido dos últimos 12 meses e o valor de mercado, a Taurus está com 12% de desconto. Já o valor justo pelo método Graham está valendo R$ 18,98, acima do valor atual da cotação, que está próximo a R$ 14,25, existindo um desconto no papel nesse momento. Porém, é importante analisar a empresa juntando todos os pontos. A última empresa que poderá pagar grandes dividendos em 2024 é a Sanepar, que não é à toa que as ações subiram 43% esse ano. A empresa vem apresentando resultados crescentes ano a ano. Nesse último trimestre, o lucro foi de 396 milhões, 43% maior que o mesmo período de 2022, bem maior do que era esperado pelo mercado, e ainda bem reduzindo as despesas. Relacionando os 9 primeiros meses de 2022 com os de 2023, o lucro saltou 42%, saindo de 800 milhões para mais de 1,1 bilhão. A dívida teve redução para 1,6 vezes, permanecendo muito tranquila. Os investimentos continuam fortes devido ao marco de saneamento, sendo investido esse ano 1,3 bi. As ligações de água e de esgoto estão aumentando todo ano. Nos últimos 12 meses, aumentou 1,3% em água e quase 3% em esgoto, impulsionando ainda mais a receita. Os indicadores estão tranquilos. O dividendo em 7%, o PL abaixo de 5 vezes, que pode significar maior lucratividade e menor risco, indicando que a empresa possivelmente está financeiramente sólida. O PVP está com um bom desconto de 17%. O valor patrimonial da operação está apresentando uma boa oportunidade, visto que o mercado ainda está avaliando as ações a um preço inferior ao valor contábil da empresa, sendo que o investidor pagaria no momento um valor próximo a R$ 5,14 pela ação, e a empresa vale R$ 6,28 por ação. Suas margens estão bem altas, com 60% para a margem bruta e 24% para a margem líquida, mostrando que a Sanepar está com boa eficiência e ainda está com crescimento nos lucros de 16% nos últimos 5 anos. O seu valor de mercado é de 7,7 bi e tem disponível em caixa 1,2 bi, além de ter 1,5 bilhões de ações em circulação. O gráfico dos lucros nos mostra os crescentes resultados todos os anos, nos últimos 10 anos. Aqui no histórico, o lucro de 2018 foi de 890 milhões e o lucro dos últimos 12 meses está próximo a 1,5 bi, quase dobrou em um período de 5 anos. Com isso, fica mais fácil visualizar a direção dos lucros. E com esse marco de saneamento, com tantos investimentos, a companhia vai gerar lucros ainda maiores. A média dos dividendos nos últimos 5 anos está em 23 centavos. Esse ano, a Sanepar anunciou 18 centavos sem data de pagamento. Mas isso é uma prática da empresa, que anuncia no mês 6 e paga no mês 6 do próximo ano, que por sinal é um ponto negativo devido à demora do pagamento. Também é prática anunciar dividendos no mês 12, então mês que vem pode ter anúncio de dividendos. Para o preço teto, vamos usar a média de 23 centavos para fazer um preço teto mais conservador. Aqui no payout dos últimos 10 anos, a média do percentual distribuído está em 38%, ficando um bom tempo acima dos 45% e agora desde 2019 na faixa dos 30%, mas deve voltar a subir. Para a projeção dos lucros e dividendos, vamos pegar o lucro líquido dos últimos 12 meses, que vimos agora há pouco, de 1,4 bi, fazendo a projeção com 15% de crescimento para o final de 2023, sendo até conservador, partindo do princípio que a Sanepar está apresentando grande crescimento
crescimento todo trimestre. Desse modo, a empresa fecharia o ano com 1,6 bi de lucro e, de acordo com a praxe de distribuição de dividendos, com 25%, poderá pagar 27 centavos por ação. Caso mantenha a média de 35%, poderá pagar 38 centavos por ação. E se chegar a aprovar mais 25%, de acordo com o estatuto, vai gerar 50% de payout e pagaria 54 centavos por ação nesse ano. E para ano que vem, o lucro chegaria a 1,8 bi. Os dividendos ficariam 30 centavos para os 25%, 42 centavos para 35% e 60 centavos para 50%. Lembrando que esses valores são para ações preferenciais. Para saber as units, é só multiplicar por 5. Agora, olhando o quinto ano, caso a empresa cresça 15% a cada ano, o lucro chegaria a 2,3 bi, com os dividendos em 40 centavos para os 25%, 56 centavos para os 35% e 79 centavos para 50% de payout. Para o preço teto, vamos usar a média dos últimos 5 anos de 23 centavos. Assim, vamos chegar a um valor ainda mais conservador. Aplicando a regra do crescimento de 10% ao ano, para obter os 12%, o preço teto seria R$ 2,01. De 10%, R$ 2,43. De 8%, R$ 3,06. E de 6%, R$ 4,12. No método Barsi, para os 6% ao ano, o preço teto seria de R$ 3,83. E utilizando o valor da projeção de 38 centavos, aplicando a regra do crescimento de 10% ao ano, para obter 12%, o preço teto ficaria R$ 3,38. De 10%, R$ 4,08. De 8%, R$ 5,13. E de 6%, R$ 6,87. No método Barsi, que busca no mínimo 6% de retorno, o preço teto seria R$ 6,33. No cálculo do Valor Invest, ao relacionar o lucro dos últimos 12 meses e o valor de mercado, a Sanepar está com 19% de desconto. Já o valor justo pelo método Graham para a SAPR4 está em R$ 11,83, acima do valor atual da cotação, que está próximo a R$ 5,13, existindo um desconto no papel nesse momento. E para as units, o valor justo está em R$ 59,04 e o valor da cotação está próximo a R$ 25,74. Pessoal, espero ter ajudado. Fiz tudo da melhor forma possível para o entendimento de vocês. E não esqueça aquela força para continuarmos trazendo conteúdos relevantes. Se já é um futuro rico, deixe seu like. E se ainda não for e o vídeo te acrescentou algum valor, considere se inscrever no canal. Aquele abraço e até breve.